O Corinthians, depois de ser eliminado da Copa do Brasil, segue no Brasileiro. A situação lá está complicada, está perto do rebaixamento. Isso tem preocupado todo mundo. Poucas horas depois da eliminação da Copa do Brasil pelo São Paulo, os jogadores do Corinthians já voltaram a treinar no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira. É o início da preparação para o próximo jogo do Timão, que será pelo Campeonato Brasileiro, sábado à noite contra o Cruzeiro no Mineirão. Lembrando que o Corinthians, mesmo vindo de vitória no Brasileirão sobre o Curitiba no último final de semana, continua próximo ao Z4, ocupa a 14ª colocação. O Corinthians que neste momento tem, além do Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, inclusive, o Timão vai receber em sua arena o Estudiantes de La Plata, início da fase de quartas de final da competição continental. Lembrando que o Corinthians vai fazer o seu 11º jogo como visitante no Campeonato Brasileiro e até o momento o rendimento não é dos melhores. Nesses 10 jogos, apenas 2 vitórias, 2 empates e nada menos do que 6 derrotas. Vamos dar um pulo até Belo. Uma situação que são 4 partidas para chegar numa final, umas quartas de final também. E eu creio que as duas competições dá para melhorar no Brasileiro e dá para chegar na Sul-Americana. Depois da eliminação amarga diante do São Paulo, mesmo com a vantagem no placar agregado, o Alvinegro se mantém em 2 competições, Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Luxemburgo, depois da eliminação na Copa do Brasil, mantém como prioridade o Campeonato Brasileiro. Mas eu fui muito sincero para vocês, né? Nós chegamos na Copa do Brasil, ninguém imaginasse que nós chegássemos numa semifinal, nós conseguimos chegar, mas eu tenho a preocupação minha de nós conseguirmos caminhar numa coisa que eu acho fundamental para o Corinthians, é o Campeonato Brasileiro. Já falei desde o início, é o Campeonato Brasileiro. Mas se o Corinthians almeja uma vaga na Libertadores, é bom ficar atento com as prioridades. Essa pesquisa aponta que a chance do Corinthians se classificar pelo Campeonato Brasileiro é de apenas 15%. Ocupa a 14ª colocação com 23 pontos. Está a 8 do G6. O outro caminho seria vencer a Sul-Americana. O Corinthians está a poucos dias das quartas de final contra o Estudiantes de La Plata. Serão 5 jogos até o provável título. E aí a classificação para a Libertadores do próximo ano viria automaticamente. Mas para isso, o Alvinegro precisa mudar a postura em disputas de mata-mata. Pelo menos na Copa do Brasil, não conseguiu vencer nenhum jogo fora de casa. Jogando fora, o Corinthians perdeu para o Remo por 2-0, Atlético Mineiro também 2-0, América Mineiro 1-0 e agora para o São Paulo 2-0, o que custou a eliminação. A gente fica muito triste, realmente uma expectativa grande, né, e da torcida também. Aquela festa de ontem mostra isso, mas o torcedor pode ter certeza que a gente vai brigar ainda pela Sul-Americana e melhorar no Campeonato Brasileiro, que são as 2 competições que nos restaram agora. É preciso estar atento para não sofrer a 4ª eliminação neste ano. O primeiro jogo das quartas de final contra o Estudiantes de La Plata será em casa, diante da forte torcida na Neoquímica Arena. É preciso construir um resultado favorável. Mais do que isso, para entrar na briga pelo título, é necessário reagir também fora da arena. Vamos lá, fãs de esportes. O Corinthians como visitante na Copa do Brasil de 2023. 4 jogos. Sabe quantos gols marcados? Nenhum. Gols sofridos? 7. E aí a gente coloca os adversários, né? Remo, Atlético Mineiro, América Mineiro e também São Paulo. Teve nenhuma vitória esse Corinthians. Como é que fica agora esse Corinthians, Donan, para o restante da temporada? É aquele jogo que bate aquela tristeza para o restante, para os próximos jogos? Pensando também em Sul-Americana, o Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista falando que o objetivo da temporada é o Brasileirão, é permanecer na Série A, né? Se afastar um pouco dessa zona de rebaixamento, mas ele pode ganhar um título na Sul-Americana, né?
O Luxemburgo já falou anteriormente, né, principalmente depois de vitória, que o objetivo era brigar por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, né? Depois de uma derrota ele já fala num tom de briga contra o rebaixamento. Acho que o Campeonato Brasileiro, né, tem que ser uma prioridade, mas continuo achando, não só por conta da eliminação, que o título mais acessível para o Corinthians, se pode pensar em título, é o da Sul-Americana. O caminho para chegar a um título de Copa do Brasil era muito complicado, né, dentro de um time que veio para uma reconstrução, né? O cenário era muito complicado quando o Vanderlei chegou. Eu acho que ele tem até um saldo positivo por tudo que fez, né, de rejuvenescer o elenco, de ser um escudo, de passar confiança para os atletas. Até essa derrota aí, o Corinthians estava 11 jogos sem perder, só que o jogo de ontem conseguiu expor carências e problemas coletivos, que já tinham aparecido em outras partidas que o Corinthians venceu ou não perdeu. Em quase todas. Em quase todas. Ontem o Corinthians, Marcela, assim, se você for olhar a série de bola do Corinthians, me desculpa, não tem nada. Era só chutão. Era só ligação direta para fazer o Yuri Alberto, que não é um bom pivô, jogar de costas e tentar segurar essa bola. Perdia a bola de novo, viu o São Paulo amassando. Então, assim, é um Corinthians com poucas ideias, com pouco funcionamento na parte coletiva. Defensivamente, deixou lacunas. Espaçado. Em vários momentos, um jogador vinha para uma perseguição um pouco mais longa, desajustava uma linha defensiva. Então, é um Corinthians que tem problemas. É um Corinthians que ainda é muito dependente de individualidade. E isso já estava sendo mostrado em partidas anteriores. Agora, eu acho que tem que focar com tudo, sim, no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. É uma possibilidade de título continental, é importante esportivamente para o clube, é importante financeiramente para o clube. Não vai ser fácil, porque o time do Estudiantes é muito bom, muito organizado. Tem um dos melhores jogadores hoje do futebol argentino, que é o Rollheiser, né, que está jogando muito. Mas tem que focar com tudo na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, né? Agora é juntar os cacos, ver como é que vai administrar essa eliminação, e não tem muito o que reclamar. O São Paulo foi superior, né, pelo menos em 3 tempos da disputa contra o Corinthians. Vamos mostrar o gol. O Donan falou sobre lacunas e tal. A saída da Copa do Brasil marca também a falta de vitórias do Corinthians fora de casa nesta competição em específico. Ao falarmos um pouco mais sobre esse tema, você, torcedor corintiano, já saberá um pouco sobre todas essas estatísticas. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida. Para você, torcedor fiel que não se lembra, toda a Copa do Brasil do Corinthians de 2023 foi de alguns resultados ruins fora de casa. A saída, inclusive, foi dessa mesma maneira, com a equipe liderada pelo treinador atual sendo eliminada, tomando uma derrota fora de casa. Inclusive, perdeu o último jogo dessa maneira. São mais de 9 jogos dessa forma, onde o Corinthians, como visitante na Copa do Brasil, não consegue engrenar um resultado considerado positivo. Isso, é claro, tem obrigado a equipe, como aconteceu na Copa do Brasil, edição atual, reverter alguns placares em casa, como foi contra Atlético Mineiro e também contra o América. Contra o São Paulo, o inverso aconteceu. O Corinthians jogou o primeiro jogo em casa e o segundo como visitante. Saiu na vantagem e, como visitante, não conseguiu manter essa vantagem. Na minha opinião, é algo também a ser avaliado e trabalhado em cima desse tópico, pois é muito importante que uma equipe consiga encontrar um equilíbrio e se manter muito forte fora e dentro de casa. E você, corintiano, como pensa sobre isso, uma pauta tão importante? Comente, se inscreva, ative as notificações e até um próximo vídeo.